Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Dando sequência às edições extras da terceira temporada, vamos tentar responder uma das perguntas mais importantes para as instituições de ensino quando se pensa no próximo ano. O que você precisa saber para captar alunos em 2022? Perguntas difíceis só podem ser respondidas por pessoas altamente qualificadas. Daniel Infante, diretor da Educa Insights, trará uma palestra incrível com essa temática. Na sequência, ele e o Léo Lourenço, gerente de marketing da Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, farão uma conversa educacional de altíssima qualidade. Teremos ainda a mediação de Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Nosso querido amigo Luiz Paulo Bezerra não pôde estar conosco hoje, mas a gente deixa um abraço para ele. E a gente pede que, para que a conversa possa fluir, vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, fique muito à vontade para escrever no chat. Elas são parte importante do nosso evento, que está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Então, vamos ao que interessa. Daniel, a bola está com você e um ótimo evento a todos, pessoal. Poxa, Fred, obrigado aí pela introdução e principalmente pelo convite aqui em estar com vocês. Léo, bacana pra caramba fazer a dobradinha contigo. Vai ter tema. A gente tá entrando num momento legal de captação, já passou a fase inicial ali, acho que agora a gente começa a entrar numa fase importante, num momento importante, para não errar a mão no que, de certa forma, acho que todo mundo sabe, né? Que é janeiro e fevereiro, que é de fato ali onde está o grande potencial de conversão. Então, como é que eu me organizei? Na verdade, eu vou fazer aqui um modelinho de colcha de retalhos com alguns slides e pensei, né, em uma forma legal aí da gente tentar fazer uma retrospectiva rápida sobre o que a pandemia trouxe para a indústria, embora naturalmente aí ou vocês sofreram na prática ou viram, leram, souberam por outras fontes aí de algumas consequências que esse momento ruim aí mundial trouxe. E aí já aterrizo no que eu entendo que 2022.1 pode sinalizar para a indústria particular, né, de educação particular no Brasil. Então, acho que a primeira reflexão importante que eu sempre gosto de fazer aqui em momentos sobre captação é que essa fase pandemia, Covid, ela não trouxe, minha leitura, tá? Posso depois debater com quem não concorda, mas ela não trouxe muita novidade em termos de desafios, ela acelerou muitos, que a gente já vinha vendo, né? A nossa indústria de educação superior particular, ela vem deprimida há pelo menos 2 anos e meio, por algumas crises políticas, financeiras, econômicas que a gente passou, que o Brasil, de certa forma, gosta de entrar nesse ciclo. Desde a época de FIES, a gente vem tentando resolver o dilema de acesso de uma sociodemografia que tem uma condição muito, muito complicada de pagamento. Então, a gente já estava num cenário bastante, começando a recuperar, mas ainda bastante complicado, e veio a pandemia para acelerar algumas dificuldades, alguns desafios. Então, acho que o principal deles, né, e o que eu vou explorar bastante aqui é a aceitação de ensino à distância. É natural que ela tenha acelerado durante a pandemia, né?
E por que isso aconteceu? Acho que a primeira razão para isso ter acontecido é isso que eu coloquei aqui, ou seja, momento de depressão leva a uma necessidade muito enxuta de revisão da nossa estrutura de custo. Então, quem consegue despontar em termos de competição é quem consegue equilibrar essas variáveis muito mais do que querer trazer mais receita ou gerar mais receita. É momento da gente tentar movimentar os dois fatores de custo fundamentais dessa indústria, que são prédio, né, que é a estrutura física, que é a infraestrutura, e nosso capital humano, que é o que faz esse negócio ser tão legal, ser tão diferenciado e fundamental para a evolução do país. Então, como é que a gente faz para um professor super qualificado conseguir maximizar o nosso poder de aprendizagem? É só via tecnologia. Então, a pandemia fez com que a gente acelerasse essa visão de que uma revisão, uma inovação em modelo acadêmico, ela é determinante para a sobrevivência na indústria. Por quê? Porque eu consigo controlar os dois fatores de custo que hoje determinam o resultado de toda e qualquer instituição de ensino. Então, esse, para mim, foi o grande ponto que a gente passou de uma maneira muito acelerada nos últimos 18 meses, e que isso claramente rebate, né, na perspectiva de alunos, né, à medida que a gente faz esse tipo de questão, né, ou seja, poxa, a pandemia fez você aceitar mais ou menos o EAD. É natural que isso tenha uma consequência, né, na maneira como esse público enxerga o fato dele ter um pedaço do curso dele dado à distância, dado remotamente, né? O modelo remoto de ensino, né, o modelo 100% síncrono que a gente viu em atividade na totalidade da indústria, né? Vamos assumir que todo mundo fez a virada e fez a virada durante esse período. É natural que isso tenha ajudado nesse comportamento e nessa aceitação maior da tecnologia. Mas na prática, em números, o que a gente pôde concluir? Né? Acho que essa é uma primeira apresentação que eu selecionei aqui para a gente debater. Então, o efeito de pandemia, é claro que isso aqui é uma visão de início, né, na verdade, de final do ano passado, que é onde eu entendo que foi capturado esse maior movimento de aceitação do EAD. O efeito que a gente teve em 4 meses foi igual ao efeito de aceitação da modalidade em 3 anos. Estava há pouco, né, antes da gente começar aqui o evento, eu participei de uma das rodadas regionais que a BMS faz a cada 2 meses, e não sei se algum de vocês estava lá, enfim, era sobre a região sudeste, e um dos momentos da fala e da conversa eu toquei nesse tema, e acho que hoje a gente está no estágio, e claro que a Covid ajudou nessa evolução, mas a gente está hoje num estágio que passou aquela fase de, eu não acredito no EAD, né? Ou o não para a modalidade, o não para a forma de ensinar. Hoje a gente está muito mais numa discussão de como eu encaixar um pedaço da tecnologia em carreiras que não são tão tradicionais nesse formato, né? Seja numa essência regulatória, seja numa essência pedagógica, acadêmica, seja numa essência mercadológica. Que são, para mim, temas aí e pilares que devem convergir, uma visão comum, senão a gente acaba não saindo do lugar. Então, o efeito na cabeça do aluno em 4 meses foi o que a gente teve em 3 anos. É natural que quando a demanda sinaliza isso, a oferta tem que se adequar, né? E é notória que ainda a principal razão para que essa movimentação ocorra, ela está associada à consequência dessa crise, que é uma crise de saúde pública, é uma crise sanitária, mas é obviamente associada a uma crise econômica. Então, o fator principal para essa aceitação maior é: eu quero estudar, não tenho bolso para pagar o meu curso originalmente pensado, então eu pulo para a piscina do EAD, que ainda tem a sua associação a um produto mais barato, né? Mesmo sendo essa a principal, e isso não muda, e por que não muda? Nossa sociodemografia é pobre, a gente não tem que ter vergonha de assumir isso, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, e naturalmente isso não se muda no curtíssimo prazo, então a principal razão ainda continuará sendo de acesso. Já há uma sinalização bastante positiva de que a maneira pela qual
eu ponho tecnologia nos momentos que eu estou estudando, ela pode ser benéfica, pode ser melhor do que o clássico sala de aula, professor expondo conteúdo. Então, esse para mim foi o grande, dentro da tendência de aceitação do EAD, que acontece desde 2017, depois de retração de FIES e abertura do processo de credenciamento, né, de dar uma facilidade maior, seja para credenciar, seja para abrir polo, essa foi a grande mudança que a pandemia trouxe, ou seja, ela deu a oportunidade para quem nunca teve uma aula remota, dar a aula, então para Tá sem áudio. Daniel. Fechou o microfone. O pessoal, eu não sei se é alguma coisa da licença, mas eu não mexi aqui, tá? Foi sozinho igual o Fred, acho que entrou no mudo aqui direto, tá? Então deixa eu voltar aqui a minha fala, não sei até quando vocês me ouviram, mas vou voltar um slide aqui. Então eu estava mencionando aqui que o grande fator de conversão da aceitação foi, obviamente, a questão de acesso, mas houve, né, durante a pandemia, para mim foi o principal ganho nesse processo, de uma percepção, seja do docente, seja do discente, de que o uso de tecnologia é possível, mantendo qualidade de aprendizagem. Então, existem momentos nos quais eu posso usar muito bem de um remoto, ou de um assíncrono, ou de outro recurso no qual a gente possa usar de tecnologia que não impacta na minha aprendizagem e me favorece, né? É até benéfico. Esse, para mim, foi o grande salto que a pandemia trouxe. Nesse sentido, foi um trabalho, inclusive, que a gente fez junto com o Google no final do ano passado. Eles também tinham, naturalmente, aí a grande dúvida, até porque também, eu diria que o Google é um grande grupo dentro da nossa lógica competitiva, porque é mídia o principal custo de captação, e é lá que, de certa forma, começa a ter um pouco mais de complexidade de alocação de investimento. Eles precisam entender a lógica dessa indústria, até mais do que operadores regionais. Eles quiseram, né, endereçar conosco aqui o que isso trouxe, que é justamente nessa linha que eu estou refletindo aqui. Esses momentos tecnológicos, esses momentos remotos, esse uso de tecnologia que não era o padrão, o que isso gerou? O que mudou? O que trouxe, né, para dentro desse jogo da EAD? Então a gente criou uma lógica aqui bastante intuitiva de 4 perfis de alunos que surgiram durante esse processo e no principal momento aí de pandemia, quando a gente ainda estava entendendo o que estava acontecendo e o que isso traria para a mudança do nosso processo decisório, para a educação e para outros produtos, outros serviços que a gente aqui acaba consumindo, né? E quais são esses 4 quadrantes, né? Então, 2 deles mais fáceis da gente mapear, mesmo se Covid não existisse, que são quem? Os alunos que já tinham um sim declarado ao uso de tecnologia, ou eu tô colocando dessa forma porque às vezes falar EAD isso pode passar uma conotação e na prática não é, a ideia não é essa, é o ter, né, o uso de tecnologia dentro das componentes, respeitando regulação dentro das componentes aí pedagógicas do curso, respeitando o limite de carga horária pela regulação. Então, os 2 públicos primários aqui da história são aqueles que tinham um sim pro EAD antes da Covid. Então, olha, eu aceito, consideraria fazer o meu curso no formato à distância antes do estouro da Covid. E uma divisão entre, e aí regulada pela oferta, entre o que são cursos maduros, que é a onda 1, ou talvez a onda 0 do EAD, que são os cursos na área de negócios, as licenciaturas, pedagogia, que são maduros já em termos de oferta, então é aquela demanda tradicional, que é o quadrante verde dessa tela, e aqueles cursos que não se tinha ou não se tem, ou pelo menos estamos aí tinha ou tem, né, o direito, por exemplo, tem muita gente já com autorização só esperando a portaria ser publicada, né, em direito na EAD, mas são aqueles cursos que não tinham demanda madura, ou seja, não tinha plenitude de oferta, mas o aluno aceitava, ele tinha predisposição à compra do EAD, nos seus múltiplos formatos, tá? Então, aqui dentro, há alunos que buscavam, por exemplo, um curso de enfermagem,
e já sinalizavam, poxa, eu aceito fazer a parte teórica do meu curso de maneira remota, seja ela assíncrona ou não assíncrona. Então isso já existia, pré-pandemia, para cursos que não tinham oferta plena. O lado direito da tela, né, no potencial orgânico e no potencial inovação, aí sim eu tenho o efeito da Covid na conversão desses alunos para o EAD. Potencial orgânico, o nome já diz, que é o aluno que queria fazer um curso de administração presencial e só aceitava fazer o clássico 5 dias por semana, 4 horas sentado dentro da sala de aula. Com a pandemia ele percebeu que isso pode ser diferente. Então ele falou sim para o uso de tecnologia, para o uso do EAD, para o uso de uma parte remota, uma parte virtual aí da carga horária. Então esse é o potencial orgânico, de curso maduro no EAD, que ganhou base por conta da experiência que esse aluno teve durante a pandemia. E o potencial de inovação, que é quem? É o aluno dos cursos ainda com demanda, com oferta pouco madura, que é o caso do direito, na época ainda a gente estava menos aquecido do que agora, era ano passado. A área da saúde, que está começando também a ganhar atração agora, enfermagem, psicologia, já com uma série de processos abertos para credenciamento, né? E que trouxeram alunos que falavam que não aceitavam, né, o uso de parte da carga horária no modelo virtual remoto antes da pandemia. Então esses foram os 4 quadrantes que a gente chegou na segmentação desse estudo. E aí quando a gente começa a detalhar essas 4 personas aí, nota-se, obviamente, diferenças importantes, que mudam a dinâmica competitiva, que vão convergir para mim no que pode ser uma visão bastante romântica da história, mas essa barreira regulatória posta pelas duas modalidades não deve nortear a nossa composição de produto, não deve nortear nosso equilíbrio das duas verticais de custo que eu mencionei, que vai fazer com que a gente lidere em custo e consiga competir de maneira mais eficiente. Então, na hora de compor o modelo acadêmico, é óbvio que a gente tem que respeitar a regulação. Isso é condição base para a gente começar qualquer discussão aqui. Mas a gente tem que tentar equacionar essa visão do que eu coloco sobre oferta EAD, sobre o credenciamento EAD, sobre o credenciamento presencial, tendo-se essa visão aqui de quem é o perfil e maximizando esses 2 drivers de custo que eu coloquei. Então aqui o que é mais do mesmo? O que é pouco novo? O que a gente já sabia? Quem é a demanda tradicional? Esse é o aluno clássico EAD, um aluno mais velho, que é trabalhador, e provavelmente é o chefe de família, que está lá fazendo a sua segunda graduação. Esse é o demanda tradicional do EAD. A demanda reprimida é similar à demanda tradicional, com algumas flutuações de idade, com algumas flutuações ali de renda média, mas é bem parecido. É aquele aluno que está pronto para comprar, mas não tem produto na prateleira. Né, o que estava, na prática, pronto para comprar antes da Covid, antes da pandemia. Quando eu começo a entrar nesse potencial orgânico, é aí que está o segredo para a gente continuar surfando a onda do novo presencial. Né? Lembra, estou falando aqui não de EAD especificamente, estou falando do uso de tecnologia dentro da nossa composição, do modelo remoto, de colocar virtual, que é o híbrido, que vem do presencial. Então aqui começa a ter algumas sinalizações bem importantes para o que a gente precisa desenvolver. Né? Quais são elas? Esse potencial orgânico, que é o aluno que fala sim depois da Covid, quem que ele é? Se a gente fizer um recorte hoje do aluno que escolhe as principais metrópoles e nas regiões, nas grandes regiões metropolitanas, que escolhe os cursos, que já fizeram a sua virada para o EAD, no total de novas matrículas no Brasil, e que fazem a sua escolha pelo presencial do noturno, é esse cara que está falando aqui que aceita fazer um híbrido, por exemplo. Então ele é um pouquinho diferente do aluno do EAD clássico, com algumas similaridades, mas ele é quase que idêntico ao aluno que escolhe o turno noturno. Então o que isso significa? Se a gente não adapta, muito provavelmente quem fizer isso, porque isso regula preço também, né? Óbvio, eu estou falando de custo aqui, porque isso regula a minha elasticidade de preço ali. É importantíssimo a gente entender isso. E por fim tem o potencial de inovação, que aí muda, que é aquela história que a gente acaba ouvindo, seja por reportagens que saem em veículos bacanas, ou até nas próprias conversas de setor, de que, poxa, o perfil do aluno que está entrando no EAD mudou. Por quê? Porque eu tenho vocação diferente. Agora, durante a pandemia, né, o que funcionou bem no modelo semipresencial? E aí leio o semipresencial como um EAD com aula, tá? Estou aqui categorizando de uma maneira muito simplista. É muito mais colocar uma cola presencial com um papel no encontro presencial, que é de um tutor e não de um professor,
é um modelo que eu tento corrigir a evasão pelo encontro presencial, não é o híbrido, não é uma mudança da oferta presencial, né? Durante a pandemia, esse formato semipresencial, quais cursos, qual vertical, qual vocação funcionou muito bem? Saúde. Efeito Covid, né, de pandemia, da gente ter aí a vocação sendo exposta de uma maneira muito, muito rica? Sim, mas porque era o substituto mais barato ao presencial. Se a gente for olhar para outros cursos que eu tinha oferta nos 3 formatos, né, categorizando no presencial, no semipresencial e no EAD, eles foram muito complexos e difíceis de conversão, porque o diferencial do encontro não aconteceu. Então, por que o aluno ia pagar um pouquinho mais caro? Ele acabou pulando para a oferta 100% online. Então, esse último, eu estou usando ainda o que eu não acho que é o produto ideal para atender essa demanda aqui. Essa demanda aqui ela vem para a inovação no presencial, de fato. Mas já se tem, naturalmente, um escorregamento dessa demanda via semipresencial naquelas geografias nas quais eu, pelo dilema econômico, acabei puxando o aluno que escolheria o presencial pelo semi na área da saúde. Foi o que aconteceu em pandemia em boa parte dos casos. Ah, isso vale para todo e qualquer operador? Não, tem suas diferenças muito claras, né? O jogo de marca local, de marca regional é diferente do jogo da marca nacional, né? Nessa história do direito EAD aí. Ah, como eu modelo? Eu modelo o direito EAD maximizando os 30% de presencialidade ou fazendo isso como uma oferta com o mínimo de presencialidade possível? Depende da geografia que eu estou pedindo as vagas, né? Depende se eu sou uma marca local que eu vou operar na sede ou se eu tenho um modelo de polo. Então tem algumas diferenças nessa história, mas de novo, é essa a grande chance de construção inteligente dentro da composição do que a gente vai fazer aí com o uso de tecnologia na nossa oferta, né? Então aqui só uma visão mais consolidada entre esses perfis aí de alunos, né? As curvas mostram, quanto mais próximas umas das outras, significa que aquela característica é mais similar entre todos os perfis. O que é legal aqui? Mesmo a gente falando desse aluno que é um pouco mais jovem, um pouco não, né? Que ele é bem mais jovem, vai pegando aí a curva vermelha, ele é bem mais jovem, que ele tem um comportamento de aceitação aí diferente do que a gente está acostumado a ver com o perfil clássico do EAD. O que é legal de enxergar nesse gráfico? Quando eu ponho bolso e condição de trabalho na conta, eu tenho baixíssima variabilidade, independentemente de com quem eu estou falando, que é o retrato de quem pode estudar hoje no Brasil. Então, mesmo com toda essa história que eu coloquei aqui, de revisão, de inovação, etc., se eu não equaciono o preço que o cara pode pagar e se eu não equaciono a minha estrutura para conseguir chegar nisso, a gente perde um pouco de competitividade nessa brincadeira de captação. Então, eu tentei aqui pisar em uma série de pontos nessa elaboração inicial aqui, trazendo o que para mim foi um dos principais impactos aí da pandemia na indústria. E aí já faço uma conexão com algo que a gente tem feito, já fez 10 ondas durante esse período todo, né? A gente já fez 10 leituras mensais. Eu só não vou conseguir divulgar o estudo na íntegra, porque na semana que vem, no dia 23, eu faço isso em parceria com a BMS, mas eu já vou colocar aqui as principais conclusões. Tem ali alguns indicadores bem importantes em relação ao que se esperar para 22.1. Então, eu vou projetar a tela aqui para vocês, só não consigo de novo passar o estudo completo, mas elaborar sobre o que são os resultados, com certeza isso é possível aqui, tá? E converge muito com essa reflexão inicial aqui, com essa introdução que eu fiz, em relação à nossa necessidade de adaptação, a um movimento de retomada, né, bem significativo, que a gente espera ter, pelo menos no passo inicial, que é o aluno querer estudar, né? Acho que a gente passou por um momento que o aluno não queria estudar, não importa o que a gente fizesse, podia acelerar o pé no desconto lá, dar para ele o que fosse mais agressivo possível em termos de condição comercial, e ele não aceitava, porque ele não queria estudar, ele tinha algumas barreiras que saíam um pouco da relação racional ali de escolha, né? Na razão é preço, pagamento, ele não queria, agora isso corrigiu, né? Então, é bacana a gente ter isso sob perspectiva aqui. Então, esse termômetro de captação que a gente solta com algumas, não é mensal, né? A gente tenta fazer essa pesquisa durante os principais meses de captação, então a gente não fez em setembro, não fez em outubro, fez em novembro, vai fazer com certeza no final de janeiro, início de fevereiro, síncrono aí a divulgação de nota de Enem, que é um momento bem importante para a gente acompanhar aí como é que o aluno está pensando sua decisão. Então a gente acabou de divulgar, pode ver até que a data aqui de apuração, divulgação foi ontem, então é resultado fresco, ninguém tem ainda o report, a gente não divulgou, isso está dentro de casa ainda, mas vou usar aqui algumas lâminas para
para a gente debater sobre esse evento agora de captação 22.1 principalmente, tá? Então, primeiro resultado importante aqui para que a gente tenha no radar e que reforça um pouco a maneira como nós acompanhamos esses 10 meses aí de pesquisa, de tracking. Vou voltar um pouquinho, fazer aqui um túnel do tempo rápido, tá? Novembro de 2020, se todo mundo recorda, há um ano estávamos no arrefecimento da onda 1 da Covid, com uma predisposição, pelo menos para a virada de ano, muito positiva em relação ao que se esperava, né? De vacinação, de imunização. Todo mundo aguardava um início de 2021 mais positivo em relação à forma como a pandemia seria gerenciada, e foi o que nós não vimos. Então, nesse momento, era um momento de muita positividade pelo arrefecimento de curva e pela expectativa por vacinação no início de 2021. Então, excluindo-se essa leitura de 2021, novembro de 2020 foi o melhor mês que a gente fez. Foi o melhor resultado, foi a pesquisa com o melhor resultado em termos de intenção de matrícula, intenção de compra, entre as outras 9 leituras que nós fizemos antes dessa de novembro de 2021, por conta justamente desse momento e daquele estágio que estávamos no controle aí da Covid. Mesmo assim, né, depois eu vou entrar claramente na reflexão sobre 2021 aí, sobre novembro, mesmo assim, mesmo tendo lá os 38%, que é essa barrinha cinza clara aqui, acho que assim fica até melhor, eu não fiz isso nos outros por erro meu aqui, acho que assim fica até melhor para vocês verem o que eu estou explanando. Então, essa barrinha cinza aqui, esses 38%, eram os mais positivos que a gente tinha, né? Mas mesmo assim, se a gente começa a olhar para as outras opções, né, de distribuição dessa demanda potencial em 18 meses, então estou capturando aí os próximos 3 ciclos, se a gente for pensar numa ótica semestral, a gente ainda tinha uma parcela muito grande dessa demanda que estava indecisa. 1/4 dessa demanda estava indecisa. Estava insegura, tinha incerteza. Então estava melhorando, mas ainda tinha muita gente que falava, poxa, não sei, né? Tinha muita gente ainda colocando a sua escolha para o meio de 2021, né? Não aqui 2022, porque está valendo 20 para 21, né? Para o meio do ano. Então, era bom, mas ainda tinha muita incerteza. O que transcorreu entre dezembro e março desse ano? Acho que todo mundo lembra. Explodiu a segunda onda, o início da vacinação foi bastante confuso, isso gerou uma série de consequências, e a captação presencial, principalmente de 21.1, ela foi afetada de maneira significativa em boa parte dos casos do Brasil. Tem as suas exceções, né? Tem exceções bastante positivas que fizeram, sim, um trabalho muito bem feito, mas foram exceções à regra, né? De grande grupo, a operação local, pequena e média, aí, houve um momento muito complexo a partir da virada de ano, principalmente. Isso evoluiu para o meio do ano, consequentemente, vacinação também evoluiu. E aí, o que fizemos durante esse período de aproximadamente aí 6 meses, né? Entre janeiro e junho, julho desse ano? A gente começou a medir as correlações que se tinham entre esse público entrevistado, que já tinha, de certa forma, sido imunizado, podia ter sido parcialmente ou total, né, a sua imunização, e o quanto que isso estava associado a uma melhora de intenção de compra, ou uma melhora na predisposição desse aluno participar de momentos presenciais. Essa correlação era altíssima. Chegava a ser mais de 3 vezes, né, a condição de quem não tinha tomado nenhuma dose de vacina. Então, qual foi na verdade, a associação imediata que nós fizemos aqui para dizer, desde o meio do ano, que 2022.1 seria um ciclo de retomada? Vacinação está tracionando de uma maneira controlada e há uma expectativa ensinada. Então, é muito provável que esse fenômeno que nós vimos acontecer nos últimos 6 meses aconteça para 2022. E o resultado está aí na tela. Então, de fato, existe uma retomada muito característica, já no início de ciclo, para 2022.1, que é o aluno que deixou de entrar no início desse ano, principalmente. Então, existe uma demanda reprimida de meio de ano. Não é aquela demanda reprimida de 22.2
de 20,2 que a gente falava, não é esse aluno, acho que esse aluno aí é até bastante diferente desse público que busca entrar no início de ano. É essencialmente aquele aluno que deixou de fazer sua matrícula no início de 2021. Eu tenho bastante gente que deixou, né? Que é outra proxy, outro número que tem a ver com isso, absenteísmo de Enem do ano passado. Esse público é o público que está esperando um controle um pouco melhor, que vai tomar a sua decisão agora. Porém, esse é o passo 1 de toda a história, né? O aluno se convenceu que ele pode estudar. Agora, para ele, de fato, efetivar a sua decisão, eu tenho certeza que o empurrão precisa ser mais forte. O empurrão de acesso precisa ser mais forte. Novamente, a nossa sociodemografia, ela é uma sociodemografia pobre. A gente tem problemas de acessibilidade que eram corrigidos pelo FIES, e depois disso o EAD tentou suprir, mas que não é suficiente, né? Não é suficiente para o que a gente precisa, né? Então a gente tem outro número rápido aqui, né? Arredondando novamente, né? Dos 60 milhões de brasileiros que têm condição de ingresso, que é concluir meu ensino médio, posso ter feito isso há 1 ano, há 2, há mais de 5, tenho ensino médio completo, posso começar um curso superior. Aproximadamente 75% dessa demanda antes da pandemia, naturalmente isso piorou, podia investir por mês num curso superior até R$450. Então não tem milagre, né? Então é natural que a gente precise trabalhar esse tipo de apelo durante toda a nossa estratégia de captação. Então quando a gente olha para essa tela, né, então só voltando ao racional, essa retomada ela é sinalizada por esse 63%, mais uma referência, ano sem Covid, ano sem pandemia, quando fazíamos pesquisa final de ano para medir a intenção de compra no ciclo de verão. Esse número ficava entre 50, 55, teve anos aí que bateu 58, então a gente está com uma retomada até mais acelerada, o que converge com o racional de ter uma demanda reprimida, então tem mais gente que está vindo de outros ciclos ajudando a converter agora. Para o presencial isso é mais significativo, o que de novo é super intuitivo. Para o EAD melhora também, mas não na mesma... no mesmo delta, né? O crescimento aí não é o mesmo, mas também melhora. E entre as regiões do Brasil, também aí não tem muita variação, acho que tem uma alta parcela da demanda disponível que quer matricular agora em 22,1. Tem só uma pequena aí polarização no norte do Brasil, nas regiões norte e nordeste, tem ainda bastante, sim, na verdade são as duas maiores regiões com percentual aí de quem ainda está incerto na sua escolha, né? O que tem uma relação para mim direta com essa questão econômica e não é nada significativo, mas de maneira indicativa se tem isso ali nas duas regiões aparecendo com mais intensidade do que o centro-sul do Brasil, tá? E aí voltando para esse tema que eu coloquei aqui, né? A gente tem uma demanda que aceita agora, que quer, né? Que falou sim, quero começar meu curso, mas preciso endereçar a acessibilidade com um pouquinho mais de intensidade. Hoje a gente trabalha com um pouquinho mais do que isso, eu sempre erro o número, mas são 15 instituições que já estão conosco há pelo menos 6 meses num trabalho de profissionalização de captação. Tem instituições de 15 mil alunos, tem instituições de 1.000 alunos, tem instituições que são puramente presenciais, tem instituições que têm múltiplos formatos, múltiplas geografias. Desse conjunto de 15 instituições, quando nós fizemos juntos o planejamento de captação, que é um tema, que é uma atividade, que é uma responsabilidade de conclusão em setembro, no máximo, né? O ideal é agosto, ali, finalzinho de agosto está redondinho o planejamento de captação, quali e quantitativo. Quando nesse momento nós fizemos essa discussão com essas instituições e houve uma opção, né, por um início de vestibular, um início de processo seletivo, com menos discurso de acesso, eu vou usar dentro desse exemplo um outro exemplo. Algumas dessas instituições, e aí por recomendação nossa, porque eu acredito muito nesse canal de ingresso com esse fim, né, posto sob essa perspectiva, que são os vestibulares tradicionais, que são vestibulares para captura de base, não para conclusão de matrícula. Então, aquelas instituições que usaram desse artifício, que usaram dessa forma de ingresso, promocionando, fazendo um concurso de bolsa agora, já em outubro, capturaram um resultado muito melhor do que aquelas que não fizeram. Mesmo assim, aquelas que não fizeram, que ou seguiram pela captação via vestibular agendado, que putz, aqui na minha praça eu não tenho mercado, eu não tenho demanda para fazer um vestibular tradicional, é pouca gente. Tudo bem, a gente segue com agendado todo dia, toda hora,
feito de uma maneira bastante líquida. Não tem problema, tem instituições que opcionaram por isso. Mas aquelas que optaram por ter o seu vestibular tradicional, clássico, prova no dia tal, seja ela virtual ou presencial, isso também foi outra diferença entre as instituições com as quais a gente trabalha, mas isso impactou pouco no resultado fim ali, em termos de matrículas. Quem foi para esse modelo capturou muito menos, né? Conseguiu converter muito menos. Né? Por quê? Porque atraiu menos, né? Principalmente porque trouxe menos base, né? E, consequentemente, não conseguiu trazer um volume de matrículas compatível a quem já foi um pouquinho mais concessivo no início do ciclo. Mesmo assim, né, o que eu estava colocando, essas instituições que foram mais conservadoras, se comparadas ao que estavam os seus números em 21.1, tem um cenário em 22.1 melhor. Né? O que, para mim, tem muito a ver com essa métrica, com esse indicador, com esse KPI que está aqui, de melhoria de intenção de compra imediata. Tá? E aí, evoluindo nessa história, como eu prometi aqui, vou mostrar mais algumas telas. Aqui é só mais do mesmo, é só pegar a série que eu coloquei para vocês ali em todos os meses que a gente mensurou. Esse gráfico da esquerda ele é mais justo, porque eu estou comparando ciclos de meio de ano com ciclos de meio de ano, ciclos de início de ano com ciclos de início de ano. Então, é óbvio que a demanda por início de ano ela é maior do que a de meio de ano. Mesmo sem pandemia, ciclo de meio de ano ele serve para compor sala de aula, não para abrir sala de aula. Né? Fazer uma analogia fácil de entender, né? Não tem tanto volume, é mais para dar mais lastro, para diluir custo, para passar ponto de equilíbrio bastante, gerar margem, né? Esse é o objetivo do meio do ano. Então precisa de instalamento, precisa de modelo acadêmico, etc. Não é captação para abertura de turma. E não seria diferente aqui para um momento de pandemia, então é até injusto a gente comparar essa diluição de 18 meses entre um ciclo de inverno e um ciclo de verão. Então eu só fiz essas cores diferentes para a gente entender a flutuação entre os meses aqui, e aí o fenômeno que eu coloquei, né, de janeiro, fevereiro e março, em termos de adiamento de decisão, não tem o número aqui, mas visualmente a gente nota, né, que essa barrinha verde retraiu, que era os 38 aqui, retraiu para um patamar próximo a 25 no todo, né, aqui eu não estou falando de presencial e EAD, presencial, se a gente olhar a curvinha aqui, o tombo é muito maior, vai lá para casa dos... termina em março em algo próximo a 15%, né? Então de 33% vai para 15%. No todo ela estagna ali em 25%, 26%, 27% para curto prazo, e a barrinha azul, e principalmente a barrinha vermelha, ela aumenta significativamente ao longo dos meses do ciclo 21.1, que é justamente o que eu coloquei na tela inicial. Então, pandemia emburacou, né? Ou seja, tivemos uma série de consequências negativas, e isso foi traduzido automaticamente aí na conversão de intenção de matrícula. Tá? Um outro fenômeno que estagnou, tá? Importantíssimo, aquela movimentação que eu coloquei, final de 2020, de aceitação de tecnologia, de falar sim para EAD em vocações nas quais isso não é tão tradicional, foi um fenômeno aprendido na fase de aprendizagem da pandemia, né? Que são os 3 estágios. Poxa, é um pânico ali de, poxa, o que vai acontecer? É aprender com o novo cenário e assimilar o que foi aprendido. A gente está na fase de assimilação. Então, isso estagnou em 35%, né? 35%, 37%, que é o que? A migração, que é o aluno que falou que tinha presencial e foi para o online. Isso bateu 42% no máximo, no final do ciclo passado, que nem é um ciclo tão característico de EAD, né? É um ciclo mais de presencial mesmo, de verão, e aí isso voltou um pouquinho e estagnou em 35%. Né? Então, a preocupação de, poxa, a gente vai diluir receita líquida porque o aluno vai deixar de fazer administração presencial e vai fazer administração online, isso não vai acontecer mais. O que vai acontecer? Ele vai começar a comprar o produto que cabe no bolso e que se adequa ao que ele aprendeu que funciona, que é o híbrido, que é a hibridização do presencial, que é o uso aí das componentes remotas dentro da minha distribuição de carga horária de momentos de aprendizagem. Então, o presencial é uma categoria, é um credenciamento que a gente tem. O produto tem que ser outro. O produto é diferente, isso tem que estar muito claro. E nessa troca do EAD, e aí é a troca de fato do presencial pelo EAD clássico, 100% online, a compra também ficou mais criteriosa, à medida que eu tive essa estabilização da migração. Então, no início, a virada era basicamente feita, e aí converge com o racional que eu coloquei também inicialmente aqui, eu vou para o mais barato, eu quero começar a estudar, eu vou pagar o menor preço, não importa se eu estiver pulando de uma marca regional forte para uma marca nacional que eu basicamente não entendo muito bem o que é, mas tem um preço que eu posso pagar. Deixa eu ver como é que é o curso. Agora isso está diferente, é 50-50. Eu até mudo, desde que eu estude na mesma bandeira. Então a lógica de compra também ela fica um pouco mais qualificada, embora se tenha essa opção
que já está implícito, né, à medida que o aluno vê as diferenças que há claras entre ticket médio e cada uma das modalidades. Outro ponto legal aqui, que eu também coloquei no início, é que mesmo num ciclo de retomada, a tendência é que essa curva de concentração, de conversão, de decisão, ela siga o que a gente está acostumado, né? A qualificação da decisão, ela acontece nos mesmos momentos, ela só é um pouco mais gordinha, e vamos falar do presencial especificamente, ou eu posso até começar a falar do EAD. O que eu estou colocando para o EAD especificamente aqui? Que não tem muita novidade, ou seja, a migração já ocorreu, eu estou muito próximo do que seria um cenário padrão. Então a curva está muito próxima do que seria a curva padrão. Então a distribuição das matrículas entre até final de 2021, janeiro e fevereiro, e março, abril, ela está muito parecida. Então não tem muitas novidades. EAD tende a seguir uma lógica de distribuição de novas matrículas parecida, né? Com dilemas outros, mas enfim, falando de captação especificamente, muito parecido. Presencial, que é o que ocorre. Mesmo eu tendo uma retomada, o aluno vai decidir em janeiro e fevereiro. Por quê? Barganha, preço. Tem o fenômeno de Enem, que é a segunda Black Friday do setor, porque a primeira já é algo também bastante usado aí pela indústria. Tem boa parte das instituições que usam do momento aí para colocar uma promoção blindada por um momento que todo mundo faz campanha. A nota de Enem sai em janeiro e fevereiro. Então, isso é um impulsionador de desconto que já é percebido. Eu vou mostrar mais um slide que reforça essa conclusão. E, quanto mais próximo do início, mais eu tenho tempo para avaliar o que chega para mim de condição comercial. Então, a decisão mesmo, a decisão de fato, ela já era concentrada, 50% nesses meses, janeiro e fevereiro. Agora eu tenho quase 2/3 desse aluno dizendo que, desse alunado aí que é mais significativo. Eu tenho mais volume do que eu tinha em 21.1, mas eu tenho uma concentração maior da decisão em janeiro e fevereiro. Então isso para quem não começou, ou para quem ainda não está na plenitude do seu planejamento, ainda dá um respiro. Então é usar a época de Papai Noel aqui que dá uma arrefecida, que o setor dá uma enxugada, que tem uma série de outros dilemas aí que quem compra a graduação com certeza vai colocar no prato ali para pensar sobre. Tem bastante despesa incorrendo aí em dezembro, né, início de ano. Então é usar desse momento que a gente tem uma necessidade aí do público distribuída entre outras frentes para ajustar o seu planejamento e não errar a mão em janeiro e fevereiro. Ponderar bem o que a gente vai colocar de verba. É momento de captura de base nova e é momento de conversão de base antiga. Então é bem importante que a gente esteja calibrado aí para janeiro e fevereiro. Isso não vai mudar do que era o padrão. Só para fechar, essa é a última tela que eu vou colocar aqui. Semana agora, né, final de semana, fechamento de semana, nesse domingo acontece a primeira prova e no próximo a segunda prova do Enem 2021. Ah, Daniel, inscrição voltamos a patamares pré-2010, é um negócio que, vamos ver o que será a presença na prova. No ano passado a gente bateu o recorde de inscrição, teve um absenteísmo recorde também. Então foi um líquido que acho que esse ano não fica igual, mas o delta não é tão grande quanto a gente está comparando no bruto aqui, né? Então vamos esperar o que vai acontecer nos próximos 2 finais de semana. De toda forma, o momento de prova de Enem, ele gera uma atenção para campanhas de Enem que ele é crítico. Então agora é o momento da gente fazer a base. Agora é o momento de eu captar lead, de eu captar inscrito. Há um CAC um pouco mais controlado. Se eu esperar para fazer essa captura do inscrito lá quando a nota sair, a gente vai queimar dinheiro. Porque é lá que o grande grupo vai estar bidando forte, é lá que o aluno vai estar buscando a melhor e maior promoção. Então agora é o momento da gente criar um princípio de inbound durante captação. Essa é uma outra visão que eu também tenho aqui. Durante captação é difícil a gente aproveitar, a não ser em campanhas como essa, da lógica de inbound. É um momento de conversão, é de colocar o cara para dentro e fazer com que ele tome a decisão de matrícula quanto antes. É não deixar ele dormir no nosso funil de vendas, né? Mas aqui vale muito bem. Vale um preparo desse aluno que está ou na ação corpo a corpo que a gente vai fazer, que é super importante, né? Principalmente fora dos grandes centros. É no que a gente está desenvolvendo já na semana anterior, ou nos 15 dias anteriores à prova, de conteúdo, de aulões, de simulados, de qualquer tipo aí de desdobramento que o Enem possa gerar, para construção dessa base. É o cara que vai fazer a prova,
que, na sua maioria, embora que tenha saído, poxa, eu vou antecipar. Sim, acho que tem uma parte que antecipa. E quando eu ponho a pergunta imagina, te dou um desconto agora para você estudar na marca que você quer. O que você vai falar? Sim. Mas depois que eu fiz a prova e vi que eu fui bem ou que eu fui mal, é o que vai determinar se eu vou esperar ou se eu não vou esperar. Por isso, existe até uma campanha que a gente faz aqui, uma ação, não é mais uma campanha, que pode ser uma campanha, mas é uma ação de simulador de Enem. Vocês já devem ter visto. Se der Google, já deve ter algumas instituições que estão ou testando ou deixam isso ligado o ano inteiro. Só ponham mais ou menos recurso, deve estar no site disponível, enfim. Se der Google, vai achar que é o quê? O aluno vai lá, passar do gabarito e aponta o quanto que ele tirou em cada uma das áreas de conhecimento. Ele vai ter uma nota estimada. Essa nota estimada nos ajuda, porque eu consigo endereçar aqueles caras que foram mal, né, entre aspas, que não tem nota para aprovação na pública, e prioriza minha ativação em call center, prioriza minha ativação em régua, prioriza meu trabalho comercial, para eu conseguir dar a promoção para esse cara. E não para todos que fizeram a prova, para todo o lead que pintou aqui, né? A gente sabe bem, né, que aqueles que conseguem nota para aprovação em pública é uma proporção muito pequena desse total aqui que a gente vai conseguir trazer em lead, né? A busca pelo recurso público está aqui, né? Pelo recurso público, ProUni ou FIES, ela está cada vez mais enxuta, mais incipiente. O aluno não tem isso como opção primária. Ele já sabe que a nota do Enem dá desconto. Então é só tratar isso aqui com inteligência e agora é o momento da gente capturar a base, tá? Então aqui tem um pouco das características do ciclo que a gente está já em andamento, que eu queria dividir com vocês e que eu vou fazer a divulgação na íntegra na semana que vem com a BMS. E só para encerrar, e aí eu já faço a dobradinha aqui com o Léo, um outro tema que eu reforcei agora no regional da BMS, e eu acho que sempre a gente deixa isso em segundo plano, mas que é fundamental para o que a gente for ajustar em processo e para o que a gente for ajustar em uso de tecnologia, capturar o melhor resultado, que é como é que a minha instituição está hoje estruturada para a operação de captação. Então, de uma maneira muito, muito simples, tá? Eu vou fazer uma projeção aqui é a última tela que eu projeto, tá? Mas vamos lá. De uma forma muito simples. Quem já trabalhou conosco, muito provavelmente já viu esse fluxograma sendo usado pela Educa e sendo vestido pelas peças da instituição, né? Mas é super importante, né, que uma operação de captação ela tenha hoje uma essência taylorista. O que isso significa? Que quem faz determinada função seja especialista naquilo. E aí, se eu não tenho recurso interno, eu busco alguém que consiga me ajudar a fazer. Eu terceirizo parte. Então é super importante que isso seja muito especialista, não tem muito mais espaço para a gente tentar suprir alguma carência na operação de marketing e vendas por conta do momento que a indústria hoje vive. Que tem toda aquela historinha que eu coloquei, momento de depressão, babá. Então vou usar um exemplo claro aqui. Se a gente coloca sob a mesma responsabilidade a comunicação institucional, o endomarketing, de quem faz o marketing para captação, a gente está dando um tiro no nosso pé. Então, isso tem que ser muito bem dissociado, tem que ser muito bem separado. Quem toca endomarketing, comunicação institucional, quem faz todo o preparo de um simpósio, por exemplo, que é importante pra caramba, não tem que ter responsabilidade de venda, não tem que ter responsabilidade de captação, isso tem que estar dissociado. Eu quero usar aqui a minha agência júnior para fazer o meu marketing. Tudo bem, se isso é muito bem gerido, funciona. Os casos que a gente passou aqui, e são alguns, né? São pelo menos aí 30 instituições que a gente trabalhou, aquelas que optaram por colocar a agência, só funcionou se a gente tivesse ali uma gestão muito boa sobre a atuação. Tudo isso para tentar diluir custo, né, de quem faz. Mas sendo que o principal custo dessa história de captação é mídia. Por isso que eu fiz até a analogia lá do Google, que é um dos grandes grupos educacionais, que é quem surfou muito a onda nos últimos anos aí por conta da migração de conversão, na migração toda de trabalho de marketing digital, que é super importante, que é habilidade de meio, mas a habilidade de vantagem competitiva dentro da educação superior, principalmente, já está em educação básica também evoluindo muito rápido, mas principalmente em educação superior. Então, indo aqui para a tela, né? Eu sempre falo isso, mas como é que
eu principalmente, e claramente, né, o pessoal da Educa aqui enxerga esse tema de captação. Existe uma chuva de ferramentas, uma chuva de potenciais parceiros, empresas que falam sobre o tema, porque, de fato, é algo que não é de agora, é de alguns anos, é importantíssimo para a sobrevivência no setor. Mas a maioria das abordagens, ela inicia por uma forma que eu não acredito. Ela inicia pelo produto, ela inicia pela oferta da tecnologia, ela inicia pela oferta de algo que vai resolver o seu problema, sem antes ter o que para mim é fundamental. É um penso, é um planejamento, é inteligência. Então a Educa, para quem acompanha a gente desde o início, desde a época que a gente saiu da Laureate, em 2014, a gente era uma empresa de pesquisa de mercado. Começou assim, 14, 15, 16, 17 começou a mudar, a gente começou a entrar em captação, e hoje a gente é uma empresa que faz captação com inteligência. Então todo o trabalho nosso, né, embora a gente tenha aqui a condição de desenvolver mais da execução, e é algo que inclusive está em desenvolvimento para o ano que vem, né, de fazer toda a parte digital, de ter um CRM, de ter essa parte de produto mesmo, todo o trabalho nosso, ele começa com essa visão muito clara de um entendimento do todo, né, uma visão estratégica, que é o que está na setinha cinza abaixo, que para mim a deveria estar lá em cima, né, que é o que norteia todo o resto. Então, sem um planejamento estratégico para marketing e vendas bem elaborado e feito, né, de forma tática, cada ciclo, sem uma visão para fora, inteligência competitiva ligada toda hora, é difícil a gente acertar nas funções que estão abaixo, que são funções executivas e funções operacionais. Da maneira que a gente trabalha a captação, ela é assim. Eu começo pelo planejamento, e ele é qual e quantitativo, e ele leva em consideração questões associadas a processo, a pessoa, aos recursos de tecnologia, ao orçamento que a instituição tem, ao histórico, mas é a partir dessa leitura que a gente começa a trabalhar o que pode ser mexido nessas caixinhas que estão abaixo. Então essa é a condição plena, essa é a primeira habilidade, que é algo que tem que estar pronto, como eu falei, em setembro, final de agosto, início de setembro, no máximo, é o nosso planejamento de captação, né? A visão quali e quantitativa do que se desenvolverá ao longo do ciclo em operação. Dito isso, a gente tem as funções, como eu falei, executoras e operacionais da história. E aí existe a primeira quebra bem importante, né? Eu coloquei 3 caixinhas aqui, embora a gente esteja falando de captação. Por que retenção está na tela? Porque ela tem que estar sob a mesma liderança. Se deixar isso separado, se deixar a área de relacionamento com o aluno fora da mão de quem toca captação, tende a dar algum conflito num canal de atendimento que ele é fundamental. Instituições que operam com call center, que você vai ter a célula de retenção e vai ter a célula de venda, a célula de captação. A célula de retenção durante janeiro e fevereiro faz o quê? Nada. Esse cara se vira para captação. Se esse operador tiver sob liderança diferente de quem toca captação, vai dar chabu. Então, isso precisa estar sob a mesma liderança, isso precisa estar sob a mesma gestão, no modelo ideal, tá? Eu não vou falar muito de retenção aqui, vou me centrar nos 2 primeiros pilares aqui, tá? Mas, novamente, uma estrutura tradicional, a área deveria estar sob a mesma liderança. Sob a mesma liderança. Falando especificamente das 2 aqui que compõem captação. Existem uma série de modelos que falam do ciclo de vida do aluno durante o processo de decisão. Tem lá o Flywheel do HubSpot, tem outros que colocam um outro formato, usam diversos polígonos para traduzir para mim algo que tem um preto no branco claro. O aluno precisa se inscrever, ele precisa ser aprovado e ele precisa tomar a decisão de matrícula. Esses estágios a gente pode pôr na forma que for, ele vai precisar passar. E nessa história, né, que ela é bastante racional aqui, eu tenho responsabilidades associadas ao início disso e responsabilidades associadas ao meio-fim disso. E aí que eu entro com marketing comercial. Marketing tem que tomar conta do início da história. Então, quem trabalha com as funções e tem as responsabilidades de marketing, não deve necessariamente ser só avaliado pela conclusão de matrícula. Bati minha meta de matrícula. Tudo bem, mas você trouxe a base para o comercial trabalhar? Você gerou a inscrição? Você trouxe aquele volume de leads que a gente imaginava com a ação X? Essa é a métrica que a gente tem que ponderar a performance de quem trabalha com atração, quem trabalha com marketing. Seja um recurso interno, seja uma agência. Então, mensurar a performance de agência por matrícula é injusto. Por quê? Até claramente tem um impacto, né? Se a agência gera base qualificada, é mais fácil matricular.
Mas se ela não gera base suficiente pelo dinheiro que eu dei, tá errado, porque quem fez a matrícula não foi a agência. Então, quem trabalha com marketing tem que ser ponderado, tem que ser avaliado, não só sob a ótica de matrícula, tem que usar inscrição nessa história aqui. Funções dentro disso. Óbvio pra caramba, chovendo molhado aqui, né? Comunicação, né? Ali está como marketing, mas tudo que for ação de comunicação offline, que é importante, bem planejada, bem executada, em momentos pontuais, ela é importante. Tem praças, tem geografias, tem mercados nos quais o peso do offline e de um site bem feito, com SEO bem elaborado, vale muito mais do que colocar um caminhão de dinheiro em tráfego digital pago. O aluno olha lá o outdoor, escuta o rádio, dá um Google, se o meu orgânico tá legal, ele pluga direto no site, eu não pago nada para tráfego pago. Isso gera, não estou dizendo que não tem que investir também em algumas campanhas de rede social, não é isso. Mas isso dá um resultado muito mais efetivo, gera base muito mais qualificada do que a gente abrir a torneirinha da mídia digital lá e começar a trazer volume. E ponderar a efetividade de campanha digital por clique, né, por acesso. Teve tantas impressões. Não é isso que a gente tem que ver. Tem as conversões, tem todo o tagueamento importante, tem os pixels de face, etc. Tem uma série de temas aqui. Mas, enfim, é campanha on, é campanha off. É a gestão digital que é feita em tempo real, né? É o trabalho das réguas de nutrição, que são as manutenções aí, não só de site, mas principalmente de CRM, é o modelo CRM de operar, são as landing pages, são todas as réguas que estão nessa história toda, né? É olhar para as campanhas que a gente tem em tráfego pago, que são importantes, e ver se está fluindo do jeito que a gente imaginou, né? Não é todo termo que gera conversão. O comportamento de compra de final de semana é diferente do comportamento de compra durante a semana. Então, se eu não tiro a intensidade e a alocação de verba, às vezes eu estou gastando clique à toa. A gente pegou casos aqui de instituições que tinham apoio de agência focadas em marketing digital, que essa é uma outra lógica, ela é super importante, pelo menos para mim aqui. Educação é um bicho separado de outros negócios, que o pessoal estava fazendo campanha, né, de search, de pesquisa no Google, para curso de farmácia com correspondência ampla. O que isso significa? Qualquer coisa que eu pesquisasse de farmácia, então tinha cara pesquisando lá nome de remédio, vacina, estava clicando na campanha da faculdade. Por quê? Super básico, né? Por conta de uma parametrização de campanha errada. Então, todo dia, toda hora tem que estar lá fazendo isso. Então, essas são as principais responsabilidades. Outra que fica dividida ali, que é a construção de base por relacionamento com escola e empresa. Isso, a depender do momento de captação, tem que estar na mão do comercial, a depender, e para mim, principalmente, tem que estar na mão do marketing, que é quem vai trazer as bases qualificadas de escola, né, marcas boas, marcas regionalmente fortes, que são as opções das instituições públicas, né, que tem muitas ainda no Brasil, devem ter esse trabalho muito bem elaborado. A pandemia deu uma arrefecida nisso, congelou um pouquinho, todas as escolas fechadas, né, principalmente as públicas, que são as principais alimentadoras desse canal aí. Não dá para a gente imaginar que a gente vai capturar das particulares, pela diferença que se tem do 80-20 aí, no K12, na educação básica, porque é o 80-20 entre particular e pública para o superior, quase que inversamente proporcional aí ao volume, então não tem jeito, a gente vai precisar da pública, as escolas públicas estavam fechadas, então esse canal foi bastante impactado durante a pandemia. E aí, indo para o comercial em específico, né, dois canais de venda importantes. O primeiro que está em último aqui, que é a gestão de um call center, que pode ser uma posição, pode ser duas, pode ser dezenas, pode ser, enfim. Mas é quem vai ter a responsabilidade de buscar as bases qualificadas e fazer a venda. Tem que ter no bolso a campanha, tem que acompanhar as recusas, tem que saber se o desconto que a gente está dando está funcionando ou não, e tem que conseguir trabalhar em sincronia ao outro canal de venda, que é o setor de atendimento ao aluno, de processo seletivo, ou a gente adora usar, até usa isso em projetos, né? A central de atendimento ao candidato, a CAC, pode ser a central de matrículas, que pode ter o nome que for, é o ponto de venda físico, que é aquele aluno que foi para a instituição, quer fazer um vestibular agendado, quer fazer ali a sua inscrição via Enem, sem passar pelo trânsito digital, ele vai fazer a venda 100% no ponto de venda, a compra 100% no ponto de venda. Essa é a nossa outra estrutura que tem que estar 100% alinhada ao call center. Então, só para, novamente, trazer um pouquinho de discussão, isso aqui é fundamental. Cada uma dessas caixinhas tem que estar em execução para a gente captar bem. Isso pode ser feito, não necessariamente o número de caixinhas significa o número de pessoas, por mais ou por menos, mas as funções têm que estar cobertas e as responsabilidades têm que ser claras. E, de novo, não necessariamente isso precisa ser interno, parte disso pode ser terceirizado, tem instituições aí que vão até para um modelo de terceirização completa,
são os OPMs da vida que a gente tem visto aí, principalmente para a operação de EAD, mas queria deixar esse modelo de estrutura que, embora a gente nunca fale muito sobre esse conceito, isso é bastante importante aí para a evolução da gestão de captação. Pessoal, era isso, Fred, Léo, fiquem 100% à vontade, não sei se eu consumi demais do tempo aí, mas estou 100% disponível para a gente trocar a partir de agora. Muito bom, Daniel. Grande aula, viu? Grande aula hoje. Estamos atentos aqui a todas as informações. Eu acho que você, quando vem aqui no Nordeste, o pessoal já te recebe com bolo de rolo e suco de cajá na entrada, que é para você ficar logo cheio de gás e botar muito aluno nas instituições. Mas Léo tá morrendo de vontade de falar também, viu? Você falou um bocado aqui. já temos algumas perguntas aqui. Mas Léo, conheço o Léo há um tempão, viu? Léo é uma pessoa que tem experiência de fora do mercado, mas que com essa experiência dele na educação, Léo, eu posso dizer, né, Léo, de camarote, Léo passou por todas as etapas para hoje ser um gerente geral de marketing de uma grande instituição, né, de instituição bem renomada que nós temos aqui. Tem alguém com o microfone aberto, né? Podia ver quem é? E aí, Léo, eu queria saber de você, amigo, toda essa tua experiência, não é? Somente, logicamente, de forma rápida, vamos otimizar esse debate, que a gente vai até as 5h30. E aí, somente me fala aí, o que é que mudou nesse tempo todo de transição? A gente hoje em dia, logicamente, sabe, está muito mais digital, o mundo já está muito mais digital. Você foi um cara que se antecipou muito a esse digital, não é? Você acreditou muito mais no digital, né? Porque muitas pessoas ainda acreditavam em TV. Mas aí, conta um pouquinho da tua história, faz esse de forma rápida, tá? Para a gente otimizar esse tempo do debate. Daniel, parabéns, cara. Que aula. Foi um mini MBA aqui em 1 hora. Parabéns. Vamos tocar essa figurinha depois aí. Júlio, prazer em falar contigo. Fred. Cara, primeiro, acho que a pergunta é o que é captação, né? Acho que precisa saber o que é captação, né? Como é que as pessoas enxergam captação, né? Captação é só abrir o site lá, botar um banner, inscrições abertas e abrir a plataforma de inscrição. Captação é branding, captação é retenção, captação é olhar para o todo, captação é investir em marketing. O que é captação, né? Acho que a pergunta que vale $1 milhão e aí precisa ser discutido isso aí diariamente, né? O que é captação, né? Existem várias definições. Júlio, o Daniel falou uma coisa que o Leandro Carnal fala aí, depois da pandemia, que essa pandemia não trouxe nada de novo, né? Na verdade, a pandemia só antecipou uma revolução que estava em curso, né? E quem estava antenado, quem estava no digital, quem estava trabalhando no branding, quem estava entendendo que o marketing não é custo, quem estava entendendo que captação não é só abrir um banner no site, todo mundo sofreu com a pandemia, todo mundo ainda está sofrendo, é evidente, mas quem entendeu o conceito de captação, como tem que ser feito, sofreu um pouco menos. Né? E eu posso afirmar, aqui na FPS nós estamos sofrendo com todas as instituições do Brasil, mas sofremos menos que nossas co-irmãs aqui da cidade e algumas que eu converso aí ao longo do Brasil, pelo fato da cultura ser vanguardista, por tentar se antecipar os fatos, por tentar... que também não se preocupou em falar de captação ali em abril para captar aluno em julho, ou se preocupou em abrir captação em outubro para captar aluno em janeiro. Quem entendeu captação de janeiro a janeiro, quem entendeu captação desde que a faculdade existe, a captação todo dia, sofreu um pouco menos, né? Então, por isso a pergunta é, o que é captação? Acho que é outro meeting para falar definir só o que é captação. Vão várias perguntas. O Daniel deu uma aula aí muito importante sobre isso, e ele fala uma coisa muito legal que eu achei legal sobre o Taylorismo lá. Comunicação, comercial, retenção, né? A FPS aqui, nós somos a Faculdade de Saúde, nós somos aqui de Recife, uma Faculdade de Saúde, carro-chefe medicina, um ticket médio um pouco mais alto da cidade, nós somos uma faculdade que tem um ticket mais alto aqui em Recife. Então isso, eu sou muito nichado, eu sou altamente afunilado. Consequentemente, eu falo com um público muito seleto, muito diferente, muito específico, acho que eu termo esse, né? Se eu trouxer Pareto aqui, né, 80-20, né, 80% da renda das pessoas da população está na mão de 20. Esses 20 são as pessoas que eu converso na FPS, né? Porque, como eu falei, meu ticket é um ticket mais alto e eu não brigo na cidade por precificação, né? A nossa briga é outra. E aí eu falo com 20% da população. E nossa captação aqui, Júlio, ela começa na retenção.
né? Eu entendo que eu tenho uma demanda um pouco mais baixa que as faculdades, vamos dizer, com ticket ticket médio mais baixo, ou que tenham cursos mais de administração, contábil, os cursos que têm uma maior demanda, né, que tem um maior esforço de comunicação. Eu tenho consciência que eu tenho uma base menor de captação, de conversar no mercado. E nós entendemos há 15 anos, a FPS tem 15 anos, entendemos desde o primeiro dia que a nossa primeira captação era reter nossos estudantes, né? Se eu retenho estudantes, se eu tenho estudantes fidelizados, leais à minha marca, eu tenho baixas evasões, consequentemente, minha diretoria financeira sabe quanto vai entrar no caixa mês que vem, ela sabe quanto que vai investir, vai entrar certo mês que vem. Com isso, meu estudante, ser leal, ele traz outros estudantes, e com isso reduz o custo com comunicação, com marketing, com comercial, né? O meu estudante, por ser fidelizado, ele não evadir, porque ele é apaixonado pela marca, ele traz outros caras exatamente iguais a ele. Com isso, ele me ensina onde buscar os estudantes. Então, a nossa principal captação aqui na FPS é a retenção. Na pandemia, ali no passado, aquele lockdown maluco, nós tivemos uma evasão baixíssima, e nosso vestibular de meio de ano, que acredito eu que acho que é todo no Brasil todo, mas é um vestibular menor, já pequeno em relação ao final de ano, nós tivemos o melhor vestibular de meio do ano dos 3 anos, no meio do lockdown. Isso a gente traz... as pessoas na crise, Júlio, elas tendem a consumir as marcas que elas mais confiam. E nosso trabalho de brand aqui na cidade, nossa cultura, na verdade, de brand, é em cima disso, que as pessoas confiam no que a FPS faz ao longo desses 15 anos. Então, a gente teve uma evasão baixíssima. Nós tivemos um vestibular meio do ano, nosso melhor vestibular do meio do ano, uns 3 anos, e a gente rentabiliza isso, nosso trabalho mesmo de entender que, como diz o futebol, a melhor defesa é o ataque, então nossa melhor captação é a retenção. Quando eu tenho retenção baixa, quando eu tenho uma base sólida, quando meus alunos me ensinam onde buscar outros, consequentemente eu reduzo meu volume de gasto com comunicação, com marketing comercial, e eu vou dar tiro certo, como o Daniel falou. Eu não vou gastar muita grana com tráfego pago, que é importantíssimo, eu vou gastar mais com orgânico. Quando eu tenho um SEO muito bem estruturado no meu site, eu tenho redução de custo com comunicação, enfim. Então, eu passei por 3 grandes faculdades aqui no Nordeste, aqui no Recife, né, com você, com a FBV, eu falei na FAVIP, aqui na FPS. E a minha pergunta do início é o que é captação, porque a pergunta é real. Eu trabalhei em 3 faculdades grandes e cada uma via captação de uma forma, né? Na FBV era muito mais guerrilha, era muito mais uma pegada muito mais guerrilha mesmo. Na FAVIP um pouco parecido com a FPS, e aqui totalmente diferente. Então eu tive que ter essa massa crítica, entender o que é captação, porque se eu trouxesse captação com uma caixinha pronta e levasse onde passasse, realmente não teria sucesso por onde nós passamos. Então, ter essa definição muito clara do que é captação, acho que é o primeiro ponto para ter um sucesso, né? Então, na FAVIP, na FPV e aqui, a gente entendemos primeiro qual é a cultura da instituição, o que é o target, para depois pensar como captar, o que é captação. Então, inclusive, né, Léo, tem muito a ver com atração, não é? Quando você fala nisso, né? É muito mais atrair, o aluno fica muito mais atraído, sensibilizado com tudo que a instituição faz, até porque é muito interessante. Eu espero que vocês escutem o podcast de Léo, não é? Porque senão ele vai fazer outro podcast aqui falando da vida dele. Não é o objetivo que Fred já fez um podcast. Lá no podcast do Meeting Educacional, que ele conta toda essa trajetória, tudo isso, a questão de atrair aluno. Porque atrair é bem diferente do que captar, né, Daniel? Tem uma pessoa aqui que é o Felipe, tá? O Felipe saiu com 3 perguntas, e aí o Felipe perguntou se essa retomada será mais forte para a instituição que oferece encontros síncrono e assíncrono, de preferência com o professor, ao menos uma vez por semana. O que é que você acha, Daniel? Eu acho que essa resposta, ela depende muito de cada instituição, né? E de cada mercado na qual cada instituição está. O que eu sei, tá? E aí, já antecipando um pouquinho, o que eu sei, não é porque tem um bola de cristal, não. A gente acabou de fazer esse estudo que eu mostrei, ele tinha uma componente importante que quem teve acesso, quem não teve, eu provoco a buscar, que é a visão que a BMS tem defendido, e que é uma maneira bastante fácil e didática de entender algo que não tem muito segredo, que são os quadrantes híbridos,
que o aluno hoje ele não quer ter mais a oferta do modelo clássico. Isso eu tenho certeza. O aluno do presencial hoje, ele não quer ir todo dia para o campus ter a mesma aula expositiva de sala de aula. O momento de pandemia ensinou para ele que, como eu coloquei ali, né, que o síncrono, que o virtual síncrono, é algo que é possível. Então, o que foi o resultado do estudo? Tá? Qualitativamente, não tenho aqui, nem posso falar os números, porque isso a gente vai usar muito no seminário da semana que vem. Mas em ordem, o que é chamado de presencial síncrono, que é o que a gente está acostumado, que é o modelo clássico de aula no formato presencial, ele ainda responde pela maior preferência do aluno. Mas isso é menor do que 50% da distribuição. Se a gente fosse pegar 100 horas, falar, aluno, distribui aí 100 horas pelas componentes, traduzidas na maneira como ele entende. Não adianta a gente virar, aluno, presencial síncrono, ninguém sabe o que é. Mas fala, poxa, imagina uma aula com o professor te explicando de maneira expositiva, você ouvindo, ele te passando. Imagina uma aula de você no laboratório, praticando junto com o professor. Então, esse tipo de momento de aprendizagem, ele ainda é preferido, mas ele responde menos de 50% da preferência. Depois, eu tenho um negócio que, para mim, esse e o próximo que eu vou falar, são as chances de evolução da nossa indústria, que é o que a BMS chama de presencial assíncrono, que é pouco aplicado, que é o autoestudo, que é uma aula prática que o aluno vai fazer, mas quem acompanha é um docente que só dá um suporte e, consequentemente, ele tem um custo operacional inferior, mas eu tenho experiência de campus. Que o mundo todo faz, né, Daniel? Exato. O mundo inteiro faz. Só o Brasil que tem que ser aula, disciplina, exato, grade exato. todo dia. Exato. Que é a extensão, que é a curricularização da extensão, que entra também nessa história. Então, isso é a segunda caixinha que o aluno mais gosta. É claro que isso tem que ser traduzido no discurso do aluno, né? Que aí entra toda a abordagem de marketing, que também entra numa abordagem pedagógica, de explicar para ele como é que vai ser o momento de aprendizagem, mas quando você fala na linguagem dele, ele gosta disso. Depois vem o remoto, depois vem o virtual. Primeiro, o virtual síncrono, o aluno gosta, ele gostou do modelo da pandemia, não todo e qualquer tipo de aula, mas ele gostou. E por último, veio o virtual assíncrono, que é o nosso modelo ainda EAD nacional, 100% online, modelo clássico de EAD, que ele é, na maioria dos casos... De larga escala, né? Exato, assíncrono. Para o aluno do presencial, esse é o último componente da equação aí. Mas mesmo assim, ele não fala, poxa, eu quero que todo momento que eu tenha no meu curso seja em sala de aula com o professor, no laboratório com o professor. Ele aceita ter outros momentos de aprendizagem. Então, essa visão de como compor, ela tem que respeitar os detalhes de cada mercado, de cada instituição, né? Por exemplo, o custo docente de cada instituição é de cada instituição. Então, como eu pondero isso nessa composição de momentos aqui, deriva disso. O concorrente de uma instituição é um, de concorrente de outra instituição é outro, que pode ser mais ou menos caro que o ticket médio dessa IES. Então, tem que ser posto sob a lógica de mercado e essa visão de uma modelagem diferenciada, esses dois que eu falei aqui, o segundo e o terceiro componente, a gente usa muito pouco. O terceiro a gente foi obrigado a usar. Agora precisa voltar com isso de uma maneira eficiente, que são as aulas remotas, né, que é o formato remoto. Que pode ser prático, inclusive, né, o professor pode ele praticar e ao vivo ali, mostrando para os alunos. Então, enfim, tem bastante discussão nesse sentido, não tem fórmula mágica, fórmula exata, que tem que ser igual para todo mundo. O que se tem, claro, a gente precisa inovar na maneira de compor aí o modelo acadêmico, isso é fato. Se tivesse receita pronta, não tinha Daniel Infante com seus dados. Com seus não, acho que essa nem é muito a minha praia aqui. A parte acadêmica pedagógica é um pouco longe do que a gente olha. Mas influencia muito, né? A gente sabe que influencia muito, porque as pessoas têm que entender também que a sociedade muda, né? Que a sociedade está em processo de velocidade de mudança, né? Não, e só um outro complemento que acho que é tema que todo mundo passa no dia a dia. A tríade, né? Para mim, a dobradinha acadêmico, pedagógico, marketing, vendas, ela é fundamental. E a tríade com o financeiro, nessa história que a gente está falando aqui, é o que vai fazer essa coisa sair do papel e de fato ir para o jogo. Então, isso aí tem que ser tema latente, de fato, de discussão estratégica nas instituições. E é por isso que o meeting educacional é de marketing e finanças, mas trata educação como todo, né? Léo, tem uma boa aqui. O Felipe também perguntou aqui, e eu vou perguntar a Léo, porque ela é gerente de uma instituição no Nordeste, instituição em Recife, que vem falando muito sobre a parte de se vai ter carnaval, se não vai.
A pergunta dele é: nesse momento teremos alguma alteração na curva de matrícula por conta da situação econômica, ou essa curva pode mudar, pois as pessoas estão querendo viajar depois do confinamento, deixando a matrícula somente para o ano que vem? Felipe, né? Então, Felipe, cara, eu acho que depende muito da cultura do local, sabia? Assim, sendo muito honesto, no Nordeste, agora a partir de novembro até fevereiro, o Nordeste tem um comportamento totalmente peculiar, de repente diferente do sul do país, né? Aqui o verão é forte, o carnaval vem aí, então depende muito da cultura do local. A gente está com um processo de matrícula aqui, começamos agora, no finalzinho de outubro. Estamos com o gráfico crescendo, né? Ainda não tão rápido, mas crescendo. A nossa expectativa é que, como medicina é meu carro-chefe, a gente sempre encerra a medicina agora em novembro. No final de novembro já tem tudo matrícula de medicina já pronta, fechadinha, né? E eu vou correr agora para aprender mais cursos, que tem uma demanda um pouco menor. Nossa expectativa é que até janeiro a gente consiga abrir todas as turmas, ou quase todas, e aqueles cursos de baixa demanda a gente vai trabalhando aí até fevereiro. Havendo carnaval, né? Que eu acho que vai ter carnaval, e infelizmente aí é uma opinião muito pessoal, nada a ver com política. Eu acho que vai ter carnaval, e tendo carnaval vai ter Covid de novo. Aí a gente vai ter que saber como vai ser 2022, né? Mas assim, eu não vou pensar nisso agora, nem eu, nem minha diretoria, nem minha equipe aqui. Vamos correr para matricular todo mundo, o máximo de pessoas possíveis até o final de janeiro, que nossas aulas começam em 25 de janeiro de 2022. Então, minha meta é de 25 estar com todas as turmas abertas, ou quase todas ali, né, o máximo de vagas possível, esperar vir o carnaval, e aí vai saber se o pessoal quer viajar, se o pessoal quer ficar em casa, se vai querer estudar, se não vai. Felizmente é isso, vai ter carnaval, vai ter Covid, e aí vai ter que ver como vai ser 2022, Felipe, honestamente. Agora, o que cabe a gente agora aqui é trabalhar... O carnaval já começou, né, Léo? Aqui em Recife, já começou em Recife. Sexta-feira já começou. Fred mora em Salvador, talvez seja pior que Recife. Então, vamos pensar nisso agora. Vamos pensar agora em matricular gente. Fazer aluno, captar e reter. Reter é importantíssimo nesse momento, né? E pensar depois que o carnaval sai em fevereiro para março, e vamos pensar agora em captar, em converter. Acho que é isso. E vamos traçar os cenários, né? Vamos começar a perceber o que é que a gente pode ter de broncas aí na frente, ou não, ou de soluções, né? Porque eu acho que a gente está mais para buscar soluções do que para estar encarando essas broncas, não é? Exatamente. Fred tem uma pergunta, né, Fred? Tem sim. Ô Léo, a gente sempre tenta aqui fazer um bate-bola entre o que a palestra que é apresentada e depois ter alguém de instituição para poder trazer o outro lado do balcão, né? Que é uma outra premissa que a gente tem. Eu entendo, até por conhecer a tua realidade e também pelo que você falou aí, que é claro que a FPS, assim, ela trabalha com a área da saúde, é nicho, tem ali as suas particularidades, tá? Mas eu queria que tu fizesse assim, um apanhado daquelas coisas que o Daniel trouxe na palestra e traçasse um paralelo, não especificamente com assim, a tua realidade, que por vezes isso é muito particular, mas com o que você está vendo aí na competição do mercado em que tu atua. Isso que o Daniel trouxe não assim que está acontecendo ou não está acontecendo, mas o que das questões foram trazidas que tu está enxergando aí pode trazer para a gente do ponto de vista do outro lado do balcão, digamos assim. Sim, eu percebo que o mercado se antecipou um pouco mais assim, em relação ao processo de captação. Assim, a gente evidentemente estuda o mercado, como a gente também é estudado. Percebi que as faculdades aqui em Recife elas se anteciparam um pouquinho no processo de comunicação. Isso me deu um start, entendendo que, vamos nos antecipar, porque, de novo, né, não sabemos como vai ser o ano que vem, não sabemos se vai ter carnaval, se vai ter verão, enfim. Então, essa questão de você começar a olhar para o mercado, isso aconteceu aqui já desde cedo, né? Percebo também que estão cada vez mais profissionais. Eu tenho acesso a algumas faculdades, a gente conversa muito aqui com os amigos, né, de outras faculdades, sem falar detalhes de estratégia, mas conversamos muito. E cada um correu para um Educa, cada um correu para uma Market for Edu, cada um começou a profissionalizar, entendendo que o seu marketing é muito importante, mas ter empresas como a do Daniel próximo, junto, contribui bastante, principalmente nesse momento. Então, estão cada vez mais profissionais as faculdades, os departamentos de marketing, de captação, isso vem acontecendo também. Percebo isso em conversas. E o mais importante
sem dúvida, é que as faculdades entenderam que o Daniel falou muito bem, que o presencial é só uma categoria, é só um credenciamento. O aluno não quer mais não tá em sala de aula 4 horas por dia, 5 horas por dia. Não é o EAD, mas o híbrido, a forma da metodologia, as faculdades todas aqui entenderam isso e estão se adaptando, como a gente também está. Então, acho que o mais importante foi entender o comportamento humano. Eu acho que é a variável mais incontrolável do mundo dos negócios, entender o comportamento humano, e as faculdades entenderam isso. Os alunos não querem mais presencial, 100%, né, como era antes, não dá mais. E aí as faculdades começaram a migrar suas metodologias, seu jeito de educar, tornando algumas têm o EAD no seu escopo, outras não têm, mas se tornaram híbrido. Então isso foi o que mais me chamou a atenção, sim, no que o Daniel falou e que está acontecendo aqui em Recife. Léo, e a questão de experiência? Os alunos hoje, eles buscam experiência, eles buscam conhecer o que o seu curso vai oferecer de experiências, ou o aluno, já que ele tem muito mais informação, né? Ou o aluno ele ainda se encanta muito por propaganda, posicionamento no Google, ou até uma junção disso daí. Me fala. Eu posso falar muito por mim, assim, Júlio. A FPS, ela tem o nosso campus, a nossa principal ferramenta de marketing, né? Então, meu estudante é um estudante terceiranista, né? Um aluno de ali 17 a 20 anos, e minha metodologia ela é diferente, que tem aqui no estado, talvez a maioria do Brasil, né? Metodologia baseada em problemas, ABP, 100% ABP. Então, a gente cresceu numa metodologia tradicional, onde eram 50 coleguinhas na sala, uma tia ali, um professor em pé, escrevendo no quadro. Essa metodologia não é desse formato, e isso me causa muita curiosidade do mercado. E eu uso a metodologia como um gatilho, como uma isca, para trazer os estudantes para dentro de casa, para experienciar o meu campus. E minha metodologia e tudo que a gente faz aqui na FPS. Então, sim, o meu público específico, a experiência conta muito, muito, assim. Minha conversão após a experiência do meu campus, a metodologia, ela é altíssima. Eu não posso dizer um aluno mais velho, um aluno que já está no mercado, porque de fato eu não trabalho com esse público há 9 anos, né? Na FBV era assim, nas FPS não. Eu trabalho com um aluno muito verdinho ainda, um aluno que ainda está entendendo se quer fazer farmácia, se quer fazer medicina, se quer fazer nutrição. E essa dúvida dele faz com que ele venha experienciar a nossa metodologia e nossa marca. Então, sim, o meu público ele usa muito a experiência para ter certeza que é aquilo que ele quer. A gente traz muitas famílias aqui para dentro, então assim, eu preciso falar com 2 públicos aqui, eu tenho que falar com o pai e com o filho, porque medicina, por exemplo, é um curso integral, então o meu aluno não trabalha, eu preciso converter com o pai, preciso fazer com o pai é o decisor, né? Na verdade, o filho é o consumidor, olhando para o varejo, e o pai é o decisor. E demais cursos também, né? Nutrição, curso que tem muito aluno jovem, então o pai olha assim, vem para o campus, entende toda a metodologia, conversa com coordenação, estrutura no campus, meu filho, você vai estudar aqui, eu me apaixonei pelo campus, pelo que eu vi, e você vai estudar aqui. Se você passar, você vai estudar aqui. Então, para mim, a experiência é muito mais lenta, é claro, é um trabalho de formiguinha, 1 a 1, mas a experiência, para mim, ela converte muito, absurdamente muito mais do que se eu fizer um outdoor. E aí você fala tudo, né? Assim, família, às vezes a gente esquece muito de trabalhar a família, né? Todo o apoio, que assim, a família é importante em todos os momentos, não só no momento de atração, mas também no momento de permanência, né? Exatamente. E as instituições, elas esquecem desse papel fundamental que é a família, não é? Isso. Quando nós temos um departamento chamado Ágora, que é um departamento de retenção, atendimento e retenção, e quando a gente recebe algum requerimento de sei lá, trancamento, enfim, a gente convoca os pais, as famílias, e para conversar, entender, e de repente é uma situação muito simples que pode ser convertida. A gente dificilmente, logicamente, o aluno ele não quiser trazer, está no direito dele, assim, mas a gente tenta trazer as famílias, mesmo o cara sendo já de maior, a gente tenta conversar, entender um pouco melhor. E a gente consegue converter algumas não evasões, enfim, entendendo que a família é a base desde o início até a formatura. Daniel, e aí Léo está com a realidade da faculdade, né, Pernambucana de Saúde, que ela é bem experiencial, né? Ela é uma experiência desde o momento que você entra, né? E agora, do outro lado do balcão, na tua visão, você que tem várias instituições, com vários perfis, instituições que estão lá no topo do Google, instituições que não, o que é que importa mais mesmo? Assim, o aluno hoje, ele está indo já com mais informações, ele vai realmente buscar experiências, ele já entende o que é isso, ou simplesmente colocar mais dinheiro para estar lá no topo do Google realmente importa? Legal. O que é que vale mais? O que é que vale mais? E aí, no geral, né, na tua visão de várias instituições. Eu acho que depende, né? Eu sei que eu respondo boa parte das perguntas com isso, mas depende.
Por exemplo, o que o Léo fala, para mim, é super, super legal e bastante aderente ao posicionamento que ele tem, né? Então, funciona bem esse modelo. Agora, a gente tem instituições aqui de interior, não vou nem pegar Nordeste, pegar de interior de Minas, que tem cenários ali de sociodemografia bastante dura, que são praças majoritariamente que dependem aí do seu crescimento norteado por ensino à distância. Se eu sou um player presencial de 1.000, 2.000 alunos, não tem jeito. A gente pode fazer a experiência que for, a gente precisa acionar, né, esse alunado com atributos mais racionais na escolha. E aí, acho que a lógica, claro, ela vai para a comunicação, mas ela vai para uma comunicação, nesses casos específicos, e não necessariamente, como eu tentei dar de exemplo ali durante a explanação, não necessariamente eu preciso ficar carimbando rede social, tráfego pago digital, que é aquilo que vai me trazer um resultado mais efetivo. Nesses casos mais duros, o corpo a corpo ainda faz diferença, né? O trabalho de trade marketing, de visitação, faz super diferença. O uso do offline inteligente, né? Ele faz super diferença, combinado, né? Acho que essa é uma conclusão que a gente pode tirar, né? Sem um digital bem feito, e aí isso tem níveis e tem maneiras de se fazer, dificilmente a gente capta bem. Então, sem um site bem estruturado, sem um SEO bem desenvolvido, que vai ajudar o meu orgânico, sem um blog bem escrito da faculdade, com temas que estão associados a momentos do setor que farão com que o meu ranqueamento via orgânico vai melhorar, e aí eu diluo o custo de aquisição. Então, essa história toda aqui depende muito de cada um dos mercados. Por exemplo, em grandes centros, impossível a gente praticar captação sem estar com alto investimento em tráfego digital pago. Não tem como. Você tem que estar. Né? Você quer bater de frente aí numa instituição multivocacional, que tem aí uma oferta presencial que versa em todas as especializações, tem jeito, você tem que estar bem ali. Né? Aí é mais importante, inclusive, estar no digital do que, de fato, trabalhar mídias mais massivas. Né? Não que eu seja contra, mas é mais importante isso. Então depende muito da estrutura competitiva que a gente está endereçando e do posicionamento que a instituição busca colocar para o mercado para a gente definir como trabalhar marketing, como trabalhar mídia. Muito bom, né, Márcia? A questão conceitual é importante, não é? A questão de experiência é importante, mas o profissionalismo tem que ser muito relevante hoje em dia, né? Não cabe mais amadorismo não desse negócio. Mas só um pouco dessa história aí, que eu acho que isso é bacana. Não é que eu sou contra esse modelo de experiência, acho que isso é muito legal, só que exige marca. Né? Sem marca não tem essa história. Sim. Exatamente. Em São Paulo, vou usar um exemplo bacana pra caramba, que a Belas Artes faz um vestibular super inovador, que é uma experiência mesmo. Né? Então, e funciona, aumentou a taxa de conversão, qualificou base. Então, assim, tem como fazer isso, só que exige marca, né? Sem marca. Exatamente. E marca é formiguinha, né, Léo? Marca é formiga. Marca, branding é 1 a 1, é todo dia. Branding é cultura, né? Branding é projeto. Então, demora, mas quando decola, quando é percebido pelo mercado, meu amigo, aí é golaço. E aí, só uma outra coisa. Esse negócio de marca, todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, associa mais a presencial. Isso pro EAD, do jeito que hoje também é recurso fundamental. Também é recurso fundamental. Começar a trabalhar a marca numa perspectiva nacional, de escala, outra história, outra forma de acionar a marca, mas também é bem importante. Eu acho que esse é um tema bem, bem relevante. É outro mito. Vai lá, Fred. Fred tá curioso aqui, ele tá querendo aproveitar a consultoria. Claro, eu sou bobo, né, velho? Eu sou bobo. Anotei aqui um monte que o Daniel falou, hein? Anotei um monte aqui, eu sou bobo. Bobo só tem uma cara. Bobo só tem uma cara. Alguém escreveu aqui no chat que foi um curso rápido, aqui, ó, Marcelo Mioca, curso relâmpago de organização de captação e relacionamento. Concordo inteiramente. A gente devia até estar cobrando por isso. Tô na mesa aqui, tá vendo, Daniel? Só tem mala sem alça aqui, Daniel. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. A gente já está assim, bem na parte final aqui, a gente conseguiu mais uns minutinhos com a direção, só para a gente endereçar aqui rapidinho últimas questões. Queria perguntar para vocês dois, o Léo, obviamente, na operação da captação, e o Daniel lá no processo, não só com as instituições que ele atende, mas nesse termômetro da captação. Teve algum fator, e se teve qual, né, naturalmente, que surpreendeu vocês
que apareceu assim completamente novo, que a gente pode falar assim, isso aqui tem a cara de 2022, isso aqui é próprio desse momento que está acontecendo, ou pelo contexto já dava para ler as coisas todas que vocês vivenciaram? 22 ou 21? Desculpa, perdão. Não, assim, é que o tema é o que você precisa saber para captar em 2022, né? A gente agora está vivendo já o processo de captação de 2022. Aí o que eu quero saber é assim, no teu processo que começou agora, teve algo que te surpreendeu, teve algo que foi novo, teve algo que, cara, isso aqui é próprio desse momento que a gente está vivendo, ou as coisas se deram numa sequência do que a gente vem vindo desde 2020? Não estou falando de pandemia, não, tá? Estou falando de uma coisa muito própria de agora, bem curto prazo mesmo. O custo de aquisição, Fred. Não, brincadeira. Mas não, elabora aí, eu tenho algumas para falar aqui. Não, mas é por aí. Vai lá. Cara, na minha captação, não, cara. Assim, de verdade, a gente agora, assim, bate pronto, não me vem na cabeça, assim, uma coisa nova. A gente tá mantendo, basicamente, até um pouquinho antes da pandemia. Não, eu ficar devendo essa resposta, mas não, a gente tá mantendo. A gente conversamos muito, né, bastidores aqui, Fred. Não tive nenhuma surpresa, nem positiva nem negativa até agora, né? A gente tá mantendo aí o ritmo dos 2, 3 vestibulares. O que eu tô, assim, eu tô com ferramenta nova de CRM, isso eu percebo aí, é muito mais ferramental. Tô percebendo que eu tô tendo muito mais controle dos processos e tal. É muito mais ferramental do que de dentro para fora do que de fora para dentro, sabe, Fred? Assim, não, eu não tive nenhuma surpresa ainda positiva nem negativa. Eu espero que minha surpresa positiva seja lotar todas as turmas aí no final de janeiro. Mas até agora não, Fred. Eu não tive. Agora bate pronto, não veio a cabeça alguma coisa diferente. Não, mas você já respondeu. Ô Daniel, deixa eu minerar melhor aqui. Algo inesperado. Acho que era esse o tema que eu queria. Não novo. Algo inesperado. Que vocês não tivessem, assim, né? Que não tivessem contando. Comigo ainda não. Pode ser que tenha amanhã. Hoje até agora não. Daniel. Cara, essa pergunta também ela deriva muito de situações bem específicas, cara. Eu não consigo. Eu consigo traduzir aqui algumas. É que agora é difícil falar se era inesperado, porque agora a gente já aprendeu com isso e, de certa forma, está planejando. Exato. Então, vamos lá, deixa eu tentar colocar algumas aqui. E aí, voltando bem no início da pandemia, né? Quando estourou, não tem a opção mais de fazer vestibular presencial, preciso fazer um vestibular agendado online, ou um vestibular tradicional, que seja, preciso fazer isso online. Teve também uma curva de aprendizado importante da indústria. Era uma forma de ingresso muito mal operacionalizada, que você gerava ali até um interesse, a atração, só que o cara fazia a prova quando fazia e dormia no funil, né? Dormia muito no funil, a conversão era muito ruim. A pandemia ensinou a operar com isso de uma maneira muito melhor. Você tem hoje ferramentas muito mais evoluídas, você consegue, de certa forma, deixar esse canal, né, que antes funcionava bem para o EAD, inclusive para o presencial. Isso acabou com o Covid, voltamos no cenário, será que se é que tem isso, mas enfim, normal, padrão. Isso é uma aprendizagem que o momento de pandemia trouxe. Era inesperado? Não sei dizer. Acho que a chuva de tecnologia que acaba aparecendo em estágios que a gente não estava acostumado é um negócio que, de novo, não era inesperado, mas em algumas ações, talvez, foram inovações bacanas que a gente viu no processo. Né? A gente tentava, nesse termômetro de captação, nesse negócio de tracking da Covid, tentar buscar formas de colocar para as instituições. Inove no seu processo seletivo, mas o bolso da demanda está, sei lá, 1/3 do que era. Então, assim, podia fazer o que quisesse, não estava muito fácil de converter. Então, nesse trabalho de tentar criar algo novo, desde gamificação, né, acho que a Estácio até, alguém colocou no chat, eu não li, a Estácio fez agora para a campanha de Enem, usou um joguinho aí para deixar esse negócio mais fã. Então, de certa forma, são inovações incrementais, eu não vi nada muito disruptivo, acho que isso move muito mais fora de captação, ou seja, eu vi muita movimentação de instituição, como eu tinha colocado no início aqui, que falava há 3 anos, EAD não serve para mim. Agora, sendo a primeira a entrar com processo de pedido para enfermagem, psicologia, direito, antes. Então, acho que isso foi algo que, não sei se é inesperado, mas foi algo que a gente não tinha com tanta intensidade quanto tem agora, depois de pandemia. E aí não tem saída, né? Tem que ter o planejamento, os dados, mas principalmente estratégia, experiência, tudo isso, né, Daniel? Um grande caldeirão, mas principalmente com bastante persistência, né? Agora me diz uma coisa, deixa eu perguntar primeiro a Léo, para fechar depois com o Daniel. Léo, o que é que a gente precisa saber de mais importante
para captar em 2022? Qual é a lição que você deixa para o pessoal? Humanização. Humanizar os processos, humanizar a comunicação, humanizar os alunos que estão dentro de casa. Humanização é a palavra dessa área de Covid. A gente brinca aqui trazendo futebol, que é um papo que eu falei, conversa muito. Não tem mais bobo no mercado, né? Com o celular na mão, as pessoas conseguem saber em um segundo se você está mentindo na sua comunicação, se você está lá no Reclame Aqui, se você tem alunos satisfeitos. Com um segundo você consegue desmascarar qualquer comunicação. Então, humanização é o segredo desse momento. Não é o segredo, né? É a chave desse momento. Humanizar de dentro para fora, de fora para dentro, humanizar top-down, que humanizar suas marcas, sua comunicação, seus processos, ele vai converter e vai reter daqui para frente. Muito bom, é bem por aí mesmo. E aí, Daniel, deixa a lição de casa para o pessoal, para a gente, o que é que tem mais importante para a gente captar em 2022? Para mim é um controle de CPI, não é a CPI que a gente está vendo aí, em outra essência, mas é um custo por inscrição. Acho que isso estou indo para um lado mais racional da história aqui, mas é um controle de quanto a gente está gastando por aluno inscrito e, a partir daí, um controle de custo de aquisição feito por uma gestão de preço inteligente. Pode ter sido um negócio romântico que eu falei aqui, mas na prática é saber como é que a gente está alocando a grana de mídia de uma maneira correta, pensando sempre no que eu preciso chegar por cada ação que eu tenho no meu planejamento. Acho que esse é o norte. Então, tenho TV e tenho, sei lá, uma campanha de Google que eu posso fazer. O que vai trazer de retorno em cada uma dessas, né? É um controle muito claro de custo por inscrição. E por que eu estou falando isso? Esse aluno que está falando que quer matricular, ele não é um aluno fácil de converter. Então, não sujem topo de funil gastando muito. Controlem. Veja como que a base vem. Acho que eu até lembrei de uma aqui que o Fred fez a pergunta anterior. O aluno, hoje, ele está dormindo quente no funil por muito menos tempo. Então, ele vai se inscrever, ele vai querer saber, na hora, qual que é a melhor condição que ele tem para matricular. Se eu não fizer isso rápido, ele vai esfriar e depois só vai voltar. É como se eu tivesse o índice de duplicidade de inscrição desse ciclo de captação, ele foi o recorde. Acho que esse é um número inesperado. O aluno se inscreveu 3, 4 vezes em campanhas diferentes para depois tomar a decisão de matrícula, em alguns casos aqui que a gente acompanhou. Por quê? Porque ele quer ter a objetividade. Vou me inscrever, se o cara me acionar aqui com desconto legal, eu tomo a decisão. Se eu esperar um pouquinho, esfriou, já era. Então, acho que essa é uma diretriz bacana. Em várias instituições também, Daniel? Isso na maioria das instituições, né? Na maioria das instituições. E aí, fazendo o elo com o que o Léo menciona, a humanização nesse processo é importante para reduzir esse tempo de esfriamento da história, né? Se a gente consegue tratar personalizado, consegue atender, junto com tecnologia, obviamente, que vai nos ajudar a fazer isso, é fundamental e vai maximizar resultados, sem dúvidas. Muito bom mesmo. Fredão, bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, a gente agradece aos nossos painelistas. A gente teve aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos, porque ela é muito importante para a melhoria contínua do evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Para fechar a nossa terceira temporada com chave de ouro, no dia 9 de dezembro, às 16 horas, estaremos com Paulo Prece, coordenador de estudos de mercado da Roper Educação, e Celso Nisquier, presidente da BMS e reitor da Unicarioca. Eles vão fazer um painel imperdível sobre as perspectivas para a educação em 2022. Fiquem ligados que em breve as inscrições estarão abertas. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro
das novidades que virão. O Júlio mencionou aí, o Léo foi um dos nossos convidados aí de uma das edições, vale a pena, tá bem legal. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Você que está acompanhando no YouTube, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo. Se você gostou, dê o seu like, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos próximos vídeos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.